Capítulo 18. Matt Renton hesitou junto ao portão de Briargate. Naquela noite, estivera com um amigo fazendeiro em Chelwood, e como já passava bastante da meia-noite, fazia muito frio e ventava. Ele estava ansioso para chegar logo em casa e seguir por Briargate e contornar a parte de trás da mansão. Era um atalho, enquanto a outra opção, através de Lordswood, era um caminho muito mais longo e traiçoeiro no escuro. Tinha vindo por ali mais cedo e ficou todo respingado de lama. Sua indecisão era por causa de Albert. Se ele visse Matt, era provável que o atacasse, usando a desculpa de achar que se tratava de um intruso. Mas como a casa estava às escuras, Matt deduziu que Albert estaria dormindo profundamente e, portanto, ele estaria seguro. Matt estava com 37 anos. Seu cabelo estava ficando fino e grisalho. Tinha o rosto muito curtido pelo tempo, mas ainda era forte e ágil, como quando se casou com Amy, 14 anos antes. Tivera bastante sorte na vida. Conseguira sobreviver a várias colheitas ruins, e nos últimos 3 anos tinha se saído tão bem que pudera guardar um pouco de dinheiro. Considerava-se abençoado por ter 4 filhos saudáveis e a melhor esposa que um homem poderia desejar. Seus irmãos mais novos, Joe e Henry, tinham voltado para a fazenda 3 anos antes, com o rabo entre as pernas. Londres não lhes fora gentil. Estavam magros, famintos e sujos, sem um centavo no bolso. Matt foi rigoroso com eles, repreendendo-os e ditando suas regras de conduta, antes de concordar em deixá-los ficar, mas no fundo estava feliz por tê-los em casa. E os meninos haviam cumprido a promessa, trabalhando duro e andando na linha. Ambos tinham namoradas agora, moças sérias que dariam boas esposas. Entretanto, Joe e Henry sempre faziam Matt se lembrar de Hope, por terem sido inseparáveis quando os 3 eram pequenos. Achava incrível ela não ter revelado onde estava durante aqueles 6 anos. Às vezes achava que Albert realmente a matara, ou que estivesse grávida quando fugiu, e talvez tivesse morrido no parto. Mais do que tudo, porém, preocupava-o imaginar que ela podia ter se metido em algum problema tão sério que estivesse com medo de voltar. Nell ainda acreditava que Albert a matara, mas isso não a impedia de esperar um milagre. Toda vez que ela voltava à fazenda, a primeira coisa que perguntava era se havia alguma notícia. Rufus também. Ter ido para aquela escola para jovens cavalheiros e depois para a universidade não o impediu de se preocupar com Hope. Assim que voltava para Briargate, corria para a fazenda. Matt desejava mais do que tudo um dia ter algo de bom para contar a ambos. Matt estava a cerca de 10 metros do pátio da estrebaria. Já ia passar por trás da parede da casa para chegar à passagem na cerca e tomar o caminho para o vilarejo, quando ouviu um ruído. Não era alto, apenas um clique, que poderia ter sido o vento, mas poderia ser também uma chave girando numa fechadura. Então ele recuou para junto da parede da estrebaria, fora de vista. Apurando os ouvidos, esperou. O vento soprava com força e ele não conseguia ouvir nada, mas um sexto sentido lhe dizia que alguém estava ali. E estava certo. Ouviu uma tosse abafada e então, de repente, lá estava Albert. Matt sabia pouco sobre a rotina de Briargate, mas não podia imaginar qualquer motivo para um jardineiro entrar na casa tão tarde da noite, a menos que, claro, ele estivesse dividindo a cama com Lady Hervey. O que era improvável. Rufus afirmara que a mãe odiava o homem e de qualquer forma Sir William estava sempre em casa agora.
Dizia-se até que raramente saía. Porém, mais estranha ainda era a maneira como Albert estava se comportando. Em vez de seguir pelo caminho, ele estava pisando no gramado. Matt comprimiu-se contra a parede e observou, perguntando-se aonde o homem estaria indo. Ainda de modo estranho, Albert continuou andando pela grama enquanto seguia na direção da casa do portão. Além disso, virava-se constantemente para olhar a mansão por cima do ombro. Está indo pela grama para não ser ouvido, murmurou Matt para si mesmo. Aposto que aprontou alguma. Consciente de que se fosse visto à espreita perto da casa, poderia ser culpado pelo que Albert tinha feito. Matt colocou-se também furtivamente por cima da passagem da cerca e pelo paddock que flanqueava o jardim da casa, rodeado por cerca viva, para alcançar a trilha que atravessava os campos para Woolard. Quando chegou ao final do paddock e preparou-se para atravessar na passagem da cerca, virou-se ligeiramente para trás. Para sua surpresa, havia um leve brilho alaranjado em uma das janelas do andar térreo de Briargate. Seu primeiro pensamento foi que alguém poderia ter acordado e acendido uma lâmpada para descer e investigar. Mas a luz da lâmpada era amarela e certamente uma lâmpada não produziria uma claridade tão forte. De repente percebeu o que era. Fogo! Exclamou ofegante. Então era isso que ele estava fazendo lá. Por um segundo ficou indeciso sobre como agir. A primeira regra no caso de um incêndio era dar o alarme. Mas Lady Hervey, Sir William e o Sr. Baines estavam lá dentro, e até ele convocar homens em Woolard e voltarem para a mansão, todos os três poderiam ter morrido queimados. Tirando o casaco pesado, Matt correu de volta para o paddock. Já sentia o cheiro da fumaça. Então não perdeu tempo em subir pela passagem da cerca, junto às estrebarias, abrindo caminho através da cerca, direto para o jardim. Só estivera em Briargate uma vez, no dia em que conversou com Sir William, depois que Nell foi embora, mas lembrou que o salão para onde o encaminharam estendia-se da frente aos fundos da casa, com portas de vidro que davam para o jardim. Um grito estridente no andar de cima o fez correr mais depressa. Chegando às portas de vidro, enxergou o interior da sala como se fosse dia, pois estava iluminado pelo brilho das chamas na frente da casa. Apanhou um vaso pesado no terraço e espatifou as portas. Atravessou a sala e abriu com cuidado a porta que dava para o vestíbulo. Foi como abrir a porta de um forno aceso. Sentiu o impacto do calor e a fumaça fez seus olhos arderem. O fogo aparentemente começara na sala ao lado da porta da frente. E ali o incêndio ardia descontrolado. As chamas já lambiam o tapete do vestíbulo e seguiam para as escadas. Estalidos, fagulhas e sons sibilantes acompanhavam o rugido do fogo enquanto devorava tudo em seu caminho. Fechando a porta do salão atrás de si, Matt respirou fundo e, esquivando-se das chamas no chão, correu para a escada. Lady Hervey ainda gritava quando ele alcançou o patamar. Ela vestia uma longa camisola branca e torcia as mãos, evidentemente aterrorizada demais para tentar descer. "Sou eu, Matt Renton, minha senhora", disse ele com firmeza, consciente de que ela estava tão abalada que não o reconheceria. "Vou levá-la para fora, mas preciso saber onde Sir William e o Sr. Baines estão." "Não consigo acordar o William", disse ela chorando. "Tentei agora mesmo. Ele toma gotas à noite para dormir e é muito pesado para ser arrastado." "Há água aqui em cima em algum lugar?" perguntou Matt, desejando que soubesse por onde ir. "Apenas os jarros nos lavatórios.
Vamos todos morrer, não vamos? Não, se eu puder evitar. Agora acalme-se e mostre-me onde está Sir William. O quarto para onde ela o conduziu ficava bem acima do centro do fogaréu abaixo e estava cheio de fumaça. Tossindo e resfolegando, Matt andou com dificuldade até a cama. Agarrou Sir William como um saco de batatas, jogou a água fria do jarro no rosto dele e o puxou até o patamar da escada. Acorde, senhor, gritou, dando-lhe um tapa no rosto. Há um incêndio, tem que acordar e sair daqui. Não houve resposta imediata, mas o rugido do incêndio lá embaixo aumentava mais a cada segundo. Desperte-o, ordenou a Lady Hervey, que estava curvada sobre o marido, tossindo com dificuldade. Vou buscar Baines. Onde ele está? Lá em cima. Matt correu de volta para a escada, mas descobriu que não levava mais nenhum andar. As chamas já estavam no patamar inferior. Eles não conseguiriam descer por ali. Quando voltou para junto de Lady Hervey e ela lhe explicou onde ficava outra escada, a mulher estava tão perturbada por não conseguir acordar o marido que Matt teve que carregá-la pela porta que dava para a escada dos fundos e deixá-la ali enquanto corria para procurar Baines. O velho já estava tentando vestir a calça, tossindo muito com a fumaça. Matt colocou-o sobre o ombro e desceu as escadas até onde tinha deixado Lady Hervey. Ela havia desaparecido e, presumindo que tivesse descido, ele também não hesitou. Foi dar em um aposento ao lado da cozinha, no que parecia ser a sala dos criados de que Nell costumava falar, mas não havia sinal de Lady Hervey. Abriu com um chute a porta que dava para o pátio da estrebaria e deixou Baines lá fora, dizendo-lhe para se afastar imediatamente da casa. Quando voltou pela escada dos fundos para os dormitórios, a outra extremidade do patamar ardia em chamas, e Lady Hervey estava lá, caída em cima do corpo prostrado do marido. Matt não sabia se ela tinha sufocado na fumaça, ou se estava tão assustada que havia desmaiado. Matt pegou-a no colo e a levou para o andar de baixo, depositando-a no lado mais afastado do pátio da estrebaria, onde Baines estava caído, tossindo de arrebentar os pulmões. A fumaça tinha se espalhado por toda a casa, até sob a porta pela qual Matt acabara de passar. Ele ouvia o ruído de coisas desmoronando e se quebrando lá dentro e o rugido das chamas. Tirando o lenço do pescoço, ele o mergulhou em uma barrica de água na estrebaria e, amarrando-o por cima do nariz e a boca, voltou para resgatar Sir William. Sentia o calor das chamas, mesmo através da porta do patamar da escada, e abriu-a com cuidado, apenas uns poucos centímetros para olhar. Só a manteve aberta por um segundo, mas foi o bastante para ver que era tarde demais para salvar Sir William. Ele já estava envolto pelas chamas. O cheiro de carne e cabelo queimados fez Matt vomitar. Sabia que Sir William já deveria estar morto, e ele também estaria se não saísse de imediato. Então fechou a porta e saiu da casa. Joe, vá até Keynsham e chame o policial, gritou Matt, quando chegou cambaleando na fazenda, amparando Lady Hervey com um braço e Baines com o outro. Henry, corra para o médico. Os dois irmãos saíram às pressas do quarto ao lado da cozinha, de olhos lacrimejantes de sono, vestindo suas roupas. — O que aconteceu? Perguntou Henry, olhando para Lady Hervey, em sua camisola salpicada de lama, como se ela fosse um fantasma. Albert incendiou Briargate, respondeu Matt sucinto. Sir William morreu, e esses dois têm sorte de estar vivos. Preciso reunir alguns homens para tentar salvar a casa. Amy apareceu de camisola na escada.
Tenha cuidado, Matt, recomendou. Depois foi direto para o quarto dos meninos, voltando com 2 cobertores. Vocês estão a salvo agora, disse ela, envolvendo Baines e Lady Hervey com os cobertores e acomodando-os em cadeiras. Eles ficaram silenciosos e imóveis, como estátuas, e pareciam profundamente atordoados, sem saberem onde estavam. Dei-me só 1 minuto para atiçar a lenha do fogão, e vou cuidar de vocês. Anne jazia na cama dura e estreita, olhando para o teto baixo e manchado, pensando que aquilo era um dos medonhos pesadelos que costumava ter quando criança. Lembrou-se de como fazia força para acordar. Às vezes, até andava pelo quarto, mas no momento em que voltava para a cama e fechava os olhos novamente, o pesadelo recomeçava. Este pesadelo, porém, ainda não cedera nem por um momento. Ela ainda ouvia o crepitar das chamas, sentia o calor, o cheiro de queimado, e via William deitado no patamar em sua roupa de dormir. Foi culpa dela William ter morrido. Se ao menos tivesse se controlado quando Matt chegou para salvá-los, poderia ter mostrado logo a ele onde ficava a escada dos fundos, e os 2 facilmente teriam arrastado William para um lugar seguro. Além do mais, se ela não tivesse instigado William a agir com rigor, Albert não precisaria incendiar Briargate. Que tola era ela! Como nunca lhe ocorreu que ele encontraria alguma forma de se vingar? Havia 3 dias que ela estava ali, deitada naquela cama dura com lençóis ásperos, tão cheia de remorso e tristeza que mal sabia se era noite ou se era dia. Do outro lado da porta, Amy e os 4 filhos continuavam seguindo suas vidas. De vez em quando ela ouvia sons comuns de família, risos, conversas, discussões. Sentia o cheiro de comida sendo preparada. Ouvia pratos sendo lavados, o fogão sendo raspado, cadeiras sendo arrastadas no chão de pedra. Eram sons e aromas bastante conhecidos, mas pareciam estranhos, como se ela tivesse sido transportada para uma terra estrangeira, onde tudo, linguagem, costumes e comportamentos, fosse estranho e assustador. Ela não conhecia Amy, a esposa de Matt, antes da noite em que Matt a trouxe para aquele lugar, e a bondade que a mulher que lhe tinha demonstrado fora irrepreensível. Lavou-a como se fosse um de seus filhos, enfaixou seus pés, porque tinha se cortado andando pelo bosque para chegar até lá, até lhe emprestara uma de suas camisolas. E, no entanto, Anne não conseguira agradecê-la, muito menos explicar como se sentia, ou, sequer, perguntar por que ainda estava sentindo o cheiro de fumaça. Era tão esquisito. Amy usara nela um sabonete forte, capaz de eliminar qualquer cheiro persistente em sua pele, e sua camisola estava limpa. Se ela não sentia dor nos seus pés cortados, por que ainda sentia cheiro de fumaça? No entanto, ainda que num estado de quase transe, estava muito consciente de como Matt tinha sido extraordinário. Resgatou Baines e ela de Briargate e fez ambos chegarem ali em segurança, o que não foi pouco, considerando-se que mal podiam andar. Então convocou homens do vilarejo e voltou para Briargate para tentar salvar a casa. Infelizmente era uma causa perdida. Amy explicou que apenas com baldes de água e lutando contra o vento forte que atiçava as chamas, os esforços deles tinham sido em vão. Ela disse que a casa ficou destruída, que pela manhã até as paredes tinham caído.
Os policiais estavam procurando por Albert. Achavam que ele devia ter visto Matt sair da casa em chamas com Baines e Lady Hervey e fugira em pânico. Matt disse que todo o condado já recebera o alerta e que achava que não demorariam a capturar Albert. Anne não tinha certeza de que queria que o pegassem. Não traria William de volta, nem reconstruiria Briargate, mas daria a Albert uma oportunidade para expor tanto ela quanto William durante o julgamento. Já era bem difícil lidar com a viuvez, a perda de sua casa e de todos os seus bens. Não merecia um escândalo. Sofria de vergonha quando lembrava como tantas vezes no passado desejara a morte do marido para que pudesse estar com Angus. Como poderia ter sido tão perversa? Mas tivera seu castigo. Sinceramente, preferia ter morrido no fogo com William a ter que encarar Rufus. Amy e Matt podiam acreditar que não havia outra explicação para tudo, a não ser Albert ter se vingado porque fora despedido. Mas Rufus era perspicaz e inteligente. Saberia que havia alguma coisa por trás e ia investigar, esquadrinhar e fazer perguntas até obter as respostas certas. Uma batida na porta fez Anne virar a cabeça. Entre, disse ela cansada, pensando que fosse Amy novamente, com mais comida que ela não conseguia comer. A porta se abriu e, por cortesia, Anne tentou forçar um sorriso agradecido. Mas não era Amy junto da porta, era Nell. Anne arquejou involuntariamente, não só porque não esperava que Nell aparecesse, depois de 6 anos de afastamento, mas porque ela parecia uma dona de casa bem-sucedida, não uma criada. Estava mais magra do que Anne se lembrava e muito mais atraente. Seu vestido azul escuro com toucado na mesma cor dava um brilho a seu rosto, um tanto pálido, e os cabelos visíveis sob o toucado ainda eram negros como a noite. Desculpe se a assustei, senhora, mas tinha que vir. A voz de Nell tremia de nervosismo. Eu sempre disse que Albert era perverso, mas nunca imaginei que um dia fosse fazer mal à senhora e a Sir William. Sinto muito, milady. Anne começou a chorar, não tanto por causa das palavras da antiga criada, mas por todas as lembranças que seu rosto trazia de volta. Não precisa pedir desculpas, disse aos prantos. Se tivéssemos levado em conta o que falou sobre ele anos atrás, isso não teria acontecido. Calma, vai ficar tudo bem. Em um instante, Nell estava a seu lado, acariciando a testa de Anne e consolando-a, como sempre fizera. Não se culpe, temos que fazê-la ficar bem novamente. Não estou doente, Nell, disse Anne, apertando a mão dela nas suas e pressionando-a contra seus lábios. Pelo menos não do corpo, só do coração. Estou muito feliz por você ter vindo. Anne sabia que Nell era 10 anos mais nova que ela, portanto estaria com 38 anos. Mas foi um tanto impressionante vê-la parecer muito mais jovem do que quando trabalhava em Briargate. Em sua mente surgiu o pensamento pouco caridoso de que talvez fosse porque ela se tornara amante de Angus. A senhora teve um choque terrível, disse Nell, sentada ao lado dela na cama estreita. Sei o que isso faz com o corpo. Mas precisamos levá-la para um lugar mais adequado, para uma senhora de sua posição. Vai se recuperar mais depressa quando se sentir em casa. Anne envergonhou-se por ter se deixado levar a uma conclusão equivocada. A doce e leal Nell viera de fato para levá-la para a casa de Angus. Querida Nell,
Você sempre teve a capacidade de instintivamente saber o que eu queria ou precisava. Realmente não mereço sua compreensão. Dormi neste quarto por um tempo e sei quanto pode ser barulhento, disse Nell, com um sorriso afetuoso. Terá um pouco de paz na Wick Farm. A senhora Warren está preparando um quarto para a senhora. Também enviou algumas roupas. Disse para lhe avisar que é mais do que bem-vinda. Anne teve a impressão de que um tapete tinha sido puxado debaixo de seus pés. Quanta gentileza, conseguiu dizer, abafando a decepção que sentia. Os Warrens tinham sido bons vizinhos durante toda a sua vida de casada, mas não eram amigos íntimos. E Anne tinha sido bastante fria com a senhora Warren meses antes, quando esta a visitou pela última vez. Não sei como ela ainda pode se importar comigo. Não a vejo faz tanto tempo. Os amigos de verdade sempre se unem em situações de emergência. Além disso, como já deve saber, a senhora Warren também vem cuidando do Sr. Baines e o cerca de muito conforto. Mas infelizmente não acho que ele vá continuar conosco por muito mais tempo. Ele tem piorado muito. Naquele instante, Anne percebeu que Nell tinha ido a Wick Farm para visitar Baines. Sem dúvida, achou que não era apropriado a senhora de Briargate ser tratada de modo espartano na fazenda de seu irmão, enquanto seu próprio mordomo estava imerso em luxo. Anne percebeu que ela devia ter trazido o assunto à tona e não deu alternativa à senhora Warren, a não ser a de estender o convite a ela também. Anne não queria ir para lugar nenhum nessas condições, e a suspeita de que Nell poderia ser mais do que uma governanta para Angus voltou a ocupar sua mente. Pobre Baines, disse, consciente de que tinha uma posição para manter a todo custo. E de qualquer maneira ela gostava genuinamente do mordomo. Um horror terminar seus dias dessa maneira. Ele vai ficar contente se puder vê-la antes, disse Nell, em tom decidido, indo até a porta apanhar uma sacola que tinha deixado lá, e tirando de dentro um vestido preto e anáguas brancas engomadas. A senhora Warren mandou-lhe isso. Agora, vamos, levante-se, e a ajudarei a se vestir. Anne sentiu certa aversão em vestir roupas que não eram suas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo muito tranquilizador em ter Nell vestindo-a novamente. Ela pensara em tudo. Uma camisola de baixo, espartilho, anáguas e até um par de chinelos acolchoados, largos, o bastante para conter as ataduras nos seus pés. Quando estava vestida, Nell deu atenção aos cabelos, escovando-os com cuidado e prendendo-os em um coque simples na base da nuca. Está bem melhor, disse, ajustando o babado ao redor do decote do vestido. Agora já se parece com minha senhora de novo. Anne sentiu um carinho verdadeiro nessa observação e, embora não aquietasse de todo suas suspeitas, achou que seria oportuno pedir perdão a Nell. Sinto muito, Nell. Você não merecia a maneira como a tratei. Diga-me, o capitão é um bom patrão? Nell sorriu. Ou melhor, mas receio que ele volte a se ausentar em breve, em função de suas atividades militares. Parece que haverá problemas na Rússia. Mas, sem dúvida, nossas tropas não vão se envolver nisso, não é? William mencionara algo sobre um desentendimento entre turcos e russos alguns dias antes, mas não parecia nada sério. Creio que qualquer problema em qualquer lugar do mundo precisa do nosso exército, afirmou Nell. Mas agora venha, o cocheiro dos Warrens está esperando. Amy e Matt vão visitá-la em um dia ou dois. Como ela estava?
perguntou Angus, assim que Nell entrou pela porta naquela tarde. Ela teve a impressão de que ele estava andando de um lado para outro, pelo corredor, esperando seu retorno. Os anos tinham sido bondosos com Angus. Aos 47 anos, ainda era tão magro, aprumado e bonito como quando Nell o conhecera. Até mesmo os fios grisalhos nas têmporas só serviram para fazê-lo parecer mais distinto. Ela parece frágil e profundamente abalada, respondeu Nell, enquanto tirava o toucado. Mas não se feriu, exceto pelos pés machucados, já que andou até a casa de Matt descalça. Venha para perto da lareira e tome um copo de vinho comigo, disse Angus, pegando seu manto curto e pendurando-o junto com o toucado. Você convenceu a Sra. Warren a recebê-la? Nell assentiu. Ela também doou algumas roupas. Foi muito bondosa. É de fato uma boa mulher. E Baines, como está? Nell deu de ombros. Mal, mas ficou muito feliz em me ver. Talvez melhore com bastante repouso e boa alimentação. Acho que não teve nenhuma coisa nem outra nos últimos anos, mas só posso esperar que ele se vá sossegadamente dormindo. A única coisa que os velhos criados têm pela frente é o asilo dos pobres. Angus puxou Nell pelo braço para uma cadeira junto ao fogo e serviu-lhe um copo de vinho. Você não vai terminar seus dias no asilo, disse ele, em tom de reprovação. Nell comprimiu os lábios. Espero que não, mas acho que Baines também imaginou que veria o fim dos seus dias em Briargate. É inacreditável que a casa tenha desaparecido. Olhei de Woolard para lá através dos campos, pois se costumava avistá-la dali, e pareceu sinistro não ver nada. E como Lady Hervey a tratou? Arrogante como sempre, disse Nell com ar desanimado. Ela se desculpou comigo pelo passado, mas não acho que tenha gostado muito de me ver tão... Ela hesitou, sem saber explicar o que queria dizer. Bem? Completou Angus. Nell assentiu. Ela me olhou com grande desconfiança, mas talvez eu devesse ter usado algum traje mais antigo e mais de acordo com a minha posição. Angus riu. Você é minha governanta, Nell. Suas roupas refletem sua posição. Espero que tenha dito a ela que agora eu também tenho uma criada e que, graças a você, possuo uma casa onde posso me orgulhar de receber as pessoas. Nell corou. O capitão sempre apreciava tudo o que ela fazia por ele, e isso tornava uma alegria trabalhar na sua casa. Nos primeiros 2 anos ali, ela tinha providenciado tudo o que precisava ser feito para transformar um lugar maltratado em uma casa apropriada para um cavalheiro. Tinha caiado paredes, limpado pisos, costurado cortinas, refeito o jardim e encontrou profissionais para fazer as tarefas que estavam além da sua capacidade. Não esperava elogios, já via como recompensa ter voltado a ter um emprego, e o trabalho pesado a impedia de ruminar demasiado sobre Hope. Mas, quando o capitão chegava em casa de suas atividades militares, não lhe faltava nada. Ele sorria e lhe agradecia quando via na despensa as fileiras de conservas e compotas preparadas por ela. Ria quando deitava na cama em uma noite fria e encontrava um tijolo quente, já aquecendo as cobertas. Ele declarava que as refeições que ela preparava eram tão boas quanto os banquetes dos quais havia participado no refeitório dos oficiais, e que ninguém jamais tinha lavado, passado e consertado sua roupa tão bem. Dizia que todos os seus amigos o invejavam por ter uma governanta tão prendada e que, se pudessem, iam tomá-la dele. Nell fingia acreditar que aquilo não passava de lisonja.
sem fundamento, mas sabia que ele era sincero, e essa convicção contribuíra muito para a sua autoconfiança. Ela nunca tivera a oportunidade de mostrar o que era capaz de fazer, tendo passado toda a vida a receber ordens, e era estimulante ser incumbida de tomar decisões, planejar cardápios, comprar qualquer utensílio ou ingrediente de que precisasse. Nem em sua própria casa Albert permitiria que ela mudasse os móveis de lugar sem sua permissão. Acabou se convencendo de que era estúpida e que suas opiniões não tinham valor para quem quer que fosse. Agora conte-me tudo o que ficou sabendo sobre o incêndio, perguntou o capitão com veemência, visivelmente ansioso por informações. Foi tudo como nos disseram? Eles tinham recebido a notícia da tragédia por acaso. Nell estava numa loja em Keynsham quando escutou duas mulheres comentando sobre um incêndio. Só quando uma delas mencionou um fazendeiro de Woollar é que Nell realmente passou a prestar atenção e interrompeu-as para perguntar qual fazenda tinha pegado fogo. Aconteceu que a mais velha das duas mulheres era a cozinheira do médico, e ela explicou que um dos Rantons havia ido buscá-lo naquela manhã. Contou que o incêndio fora em Briargate e que Sir William Hervey morrera, mas que era só o que sabia a respeito. Nell ficou tão sobressaltada que correu direto para casa sem comprar os mantimentos que fora buscar. Em prantos contou a história para o capitão, e ele foi imediatamente até Compton Dendo, em busca de mais informações. Foi uma tremenda surpresa ouvir que Albert havia incendiado a casa, que a polícia estava à procura dele, mas Nell ficou orgulhosa ao saber que Matt havia resgatado bravamente Baines e Lady Hervey. Ela estava determinada a ir direto à fazenda, mas Angus não deixou. Aconselhou-lhe que esperasse Lady Hervey se recuperar um pouco. Salientou que algumas pessoas poderiam interpretar seu aparecimento muito rápido como evidência de que ela estava satisfeita por ter ficado provado que tinha razão quanto a Albert. Se Matt não tivesse visto Albert sair de Briargate pouco antes do início do incêndio, teria parecido um acidente, explicou Nell, pois Amy lhe tinha relatado tudo o que sabia. No estúdio onde o fogo começou, encontraram no chão os restos de uma lâmpada a óleo. Lady Hervey poderia ter se esquecido de apagá-la quando foi dormir. Ou a lâmpada poderia ter sido derrubada por uma lufada de vento. Mas o policial responsável acha que Albert colocou uma brasa acesa no tapete e depois pôs a lâmpada no chão, de modo que o óleo escorresse e pegasse fogo. Talvez até tenha espalhado o óleo para que o fogo se alastrasse pelos livros e papéis. Angus fez um muxoxo. Mas para que fazer tal coisa? Os homens do vilarejo disseram que não fazia sentido queimar a casa, pois ele perderia o emprego. Parece que naquela manhã Sir William e Lady Hervey o mandaram embora, disse Nell. Ele teria ficado zangado. Amava aquele jardim, via-o como se fosse dele. Mesmo depois de tudo o que Albert lhe fizera, e por mais que o odiasse, ainda assim conseguia colocar-se no lugar dele. O homem tinha trabalhado muito naquele jardim, transformara-o em uma obra de arte, e sem dúvida esperava terminar seus dias cuidando dele. Que razão ela deu para demiti-lo? Angus franziu a testa. Afinal, ele cuidava de tudo. Ela disse que não aguentavam mais, disse Nell, dando de ombros. Disse que Albert vinha intimidando os dois havia anos, e eles deram-lhe um basta.
Nell não tivera a coragem de questionar Lady Hervey, pois ela tinha começado a chorar convulsivamente e a dizer todo tipo de tolices, como afirmar que aquilo era vingança de Deus por seu adultério. Também continuou a pedir desculpas a Nell, dizendo que não tinha admitido o fato de que Hope era sua filha até ser tarde demais. Talvez eles não pudessem mais se dar ao luxo de mantê-lo, disse Angus pensativo. Não é segredo que estavam em uma situação difícil. Mas, e Rufus, ele foi chamado? Amy disse que o reverendo Gosling escreveu para ele a fim de dar a notícia, disse Nell. Também enviou uma mensagem às irmãs de Lady Hervey. Espero que cheguem dentro de um dia ou 2. Quantos anos Rufus tem agora? Apenas 19. Os olhos de Nell se encheram de lágrimas. Coitado do menino, o que será dele? Pelo que entendi, ele tem dinheiro em um fundo que lhe foi legado por seu avô materno. Disse Angus com a voz calma. E pelo que se sabe, é um rapaz equilibrado e inteligente. Então ficará bem, embora seja um golpe duro perder o pai. O seu irmão disse quando será o funeral? Nell balançou a cabeça. Presumo que será decidido quando Rufus chegar, comentou Angus. Por enquanto, tomara que capturem Albert. Ele será enforcado por isso, Nell, o que pelo menos deixará você livre para se casar novamente. Senhor! Nell ofegou escandalizada. Angus abriu um meio sorriso. É uma ideia tão absurda assim? Você é uma mulher bonita, Nell, com as habilidades que qualquer homem desejaria em uma esposa. E ainda tem idade suficiente para ter um filho. Não quero me casar, respondeu ela indignada. Não quero estar sob o jugo de ninguém. Ah, Nell, ele suspirou. Você e eu fomos machucados pelo amor. Mas, quem sabe, fosse bom deixar tudo isso para trás e tentar novamente. O senhor deveria, disse ela com firmeza. Lembre-se de que Lady Hervey agora está livre. Assim que fez essa observação, ela se arrependeu, pois falar de tal assunto, antes mesmo de Sir William estar em seu túmulo, era muito desrespeitoso. Entretanto, para sua surpresa, Angus não a censurou. Tudo o que fez foi olhar para ela com uma fisionomia triste. Não sinto mais o que sentia, confessou ele. Meu amor desapareceu quando ela tratou você tão mal. Só o que sinto por ela agora é solidariedade, como por qualquer amigo antigo. Muitas vezes, ao longo dos anos, Nell ficara tentada a revelar-lhe que Hope era sua filha. Teria acalmado sua dor se pudesse compartilhar aquele segredo. Ele talvez se convencesse a exigir uma investigação sobre o que acontecera com ela. Mas conteve a tentação unicamente por causa da promessa que fizera Lady Hervey. Já se sentia tentada novamente, porque não podia acreditar que Angus deixara de amar Lady Hervey. Ele era um solteiro muito cobiçado. Nobres com parentes solteiras em Bath e Bristol sempre o convidavam para festas e jantares. Costumava contar a ela, achando graça, sobre as damas que lhe davam a entender que queriam ser sua namorada. Mas, embora ele fosse galante, flertasse bastante e muitas vezes gostasse sinceramente dessas senhoras, não criava laços românticos com nenhuma delas. Uma vez, quando tinha bebido demais, admitiu que amara Anne profundamente. Revelou que era um tormento saber que ela era esposa de outro homem. Antes que Rufo nascesse, pedira-lhe que fugisse para a América com ele. Ela recusou e ele achava que fora por ela prezar demais seu título e não querer enfrentar uma vida sem criados, dinheiro e roupas finas. Nell não concordava inteiramente com isso. Seria preciso uma coragem excepcional para uma mulher de alta classe
enfrentar a condenação pública ao abandonar seu marido por outro homem. E Sir William não era um homem cruel como Albert. Anne também o amava. Nell tivera a comprovação da intensidade daquele amor naquele mesmo dia, ouvindo Anne em prantos contar como tentara acordar o marido, enquanto Matt resgatava Baines. A culpa foi toda minha. Se eu tivesse contado logo a Matt sobre a escada dos fundos, ou feito William levá-lo para fora enquanto eu ia buscar Baines. Fui patética, Nell. Entrei em pânico e agi como uma criança assustada. Agora perdi meu amigo mais querido. Você já parou para pensar que quando Albert for pego, Hope pode voltar? Disse Angus, interrompendo o devaneio de Nell. Nell levantou a cabeça depressa. De repente estava alerta de novo. Por que ela voltaria? Angus deu de ombros. Como sempre afirmei, é muito mais provável ele ter obrigado Hope a deixar Briargate do que tê-la matado. Quando estiver preso, não poderá fazer mal a ela nem a você. Os olhos de Nell começaram a brilhar esperançosos. Eu não tinha pensado nisso. Mas ela pode estar tão distante que nem vai saber. O assassinato de um aristocrata é uma notícia que desperta interesse, disse Angus. A história saiu hoje no The Times, inclusive tirando da primeira página as notícias da guerra iminente contra a Rússia. É provável que Hope fique sabendo onde quer que esteja.